Boa noite, estamos começando mais um programa através da TV ao Sol, Cristo Reina. Boa noite a todos os nossos telespectadores, a todos os nossos amigos e apreciadores deste programa. Um abraço especial para os meus diretores, eu chamo os meus diretores, né? Ranieri, que é o produtor executivo desse programa, e Evandro, que é o nosso técnico de transmissão. Sem eles, nosso programa não teria o desempenho que tem hoje. Então, gostaria de agradecer, né, a eles pela boa vontade que sempre teve conosco aqui nos estúdios da TV ao Sol. Queria convidar a todos para aclamarmos a Trindade Santa nesta terça-feira, dia 2 de junho de 2015. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, nós trazemos para os nossos telespectadores, né, a leitura do Evangelho do dia. Hoje é dia 2 de junho, que tem como tema tributo a César, está em Marcos, capítulo 12, versículo de 3 a 17. Eu gostaria também de informar aos nossos telespectadores que esse mesmo texto da Bíblia está também em Mateus, no capítulo 22, de 15 a 22, e em Lucas, capítulo 20, versículo de 20 a 26. E a palavra de Deus hoje diz o seguinte: enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximaram-se dele e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que não lisonjeias a ninguém. Por que não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade? É permitido que se pague o imposto a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? Conhecendo-lhes a hipocrisia, respondeu-lhes Jesus: Por que me quereis armar um laço? Mostrai-me um denário. Apresentaram-lhe, e ele perguntou-lhes: De quem é esta imagem e a inscrição? De César, responderam-lhe. Jesus então replicou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiraram-se dele. Palavra do Senhor. Então, nesta palavra, e Marcos traz, como também traz Mateus e Lucas, fala exatamente sobre a importância que Deus quer que nós tenhamos a Ele. Porque dê a Deus o primeiro lugar, em lugar de todas as áreas da nossa vida. Então Deus está acima de todas as coisas e deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Porque Deus não quer que colocamos em primeiro lugar o nosso dinheiro, os nossos projetos, os nossos bens materiais, mas sim a nossa vida e o amor por Ele.
Então, em qualquer etapa ou fase da nossa vida, nós passamos por dilemas, por tribulações, por dificuldades. Nós precisamos determinadas situações para fazermos a nossa escolha. E nós temos que escolher isso ou aquilo. Deixar de fazer ou fazer. Isso é correto? Isso é certo ou é errado? Então, são questões que vêm da nossa alma e ao nosso coração, dependendo de que estejamos passando ou vivendo. Então, a própria sociedade é um confronto para a nossa fé. A própria sociedade é que nos impõe situações nas quais muitas vezes temos dúvidas e não sabemos se fazemos certo ou errado. Algumas vezes nós damos respostas simplórias, sem o devido conhecimento, sem o devido aprofundamento daquele assunto, daquela questão ou daquela matéria. Nós muitas vezes não sabemos refletir sobre determinado assunto com a sociedade e com a profundidade que ele exige. Por isso, Jesus hoje, através do seu evangelho, da sua palavra, que tem como tema tributo a César, ele vem nos ensinar a refletir com seriedade e profundidade sobre todas as questões propostas pela nossa vida ao longo do tempo. Há questões para as quais nós talvez nem tenhamos uma resposta imediata, não tenhamos uma resposta convincente, mas o mais importante é que possamos aprofundar no tema em questão para respondermos o que é necessário com sabedoria e com verdade. E essa verdade, ela nos é exigida a cada resposta nossa sobre as situações que vivemos, sobre as questões que vivemos no dia a dia da nossa vida. Além disso, Jesus nos ensina a olhar para todos os ângulos da questão e não somente olharmos para aquilo que nos satisfaz, para aquilo que vai ser melhor para nós, para aquilo que vai me ajudar. Não, nós precisamos olhar sobre todos os ângulos. Quando duas pessoas se desentendem, nós não vamos olhar somente para uma delas, mas para a razão de cada uma. Pois o outro lado tem sempre a sua razão. Eu tenho a minha razão, a outra pessoa tem a sua razão e o outro lado tem a sua razão. Pode não ser a mais convincente para nenhum dos dois lados, porque muitas vezes nós olhamos apenas para um lado. Nós temos mania de querermos já dar a nossa opinião para um lado que a gente está torcendo, que muitas vezes não devemos reagir assim. Da mesma forma, é um erro religioso, é um erro teológico para a nossa fé também querer olhar somente a partir do ponto religioso e muitas vezes ignorar a ciência, outros fatores da sociedade. Basta ver que a questão que hoje estão propondo a Jesus é de um fundo político-sociológico. Deve-se ou não pagar o imposto a César? Esta é um dos questionamentos da palavra de Deus hoje para nós. E aí são sugeridos 2 pontos. O primeiro é que nos aproximemos de Jesus. Condenamos as autoridades porque mandaram as pessoas até Jesus para apanharem em uma palavra. Mas nós também muitas vezes nos aproximamos de Jesus para a satisfação dos nossos interesses pessoais. É assim que muitas vezes nos posicionamos diante de Jesus. É assim que nós nos aproximamos muitas vezes para Jesus, para nos aproveitar de coisas pessoais que venham nos satisfazer pessoalmente. Então, nós vamos parar para o primeiro bloco, para os nossos comerciais, e logo após os comerciais nós estaremos retornando
para continuarmos com a nossa reflexão. Tributo a César, capítulo 2, 12, versículo de 13 a 17. A nossa reflexão sobre o tema de hoje, tributo a César, nós vimos aqui também, né, é muito importante saber, quando os fariseus se aproximaram de Jesus, eles queriam exatamente, como nós dizemos popularmente, pegar Jesus, né, no flagra, como se diz, saber se Jesus realmente sabia de alguma coisa. E como foi que eles chegaram, né? Sabemos que é sincero, que não lisonjeias ninguém. Então está aqui uma moeda, perguntaram a Jesus. A quem devemos dar? A César? Né? Então foi que Jesus, muito sábio, ele sabia tudo, ele sabia do coração daqueles homens. Então ele perguntou, qual é a figura que tem nessa moeda? Então eles responderam que era a face de César, e Jesus, na sua infinita sabedoria, disse, então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. É claro, né, que não se podia colocar a imagem de Deus numa moeda. Portanto, Jesus jamais iria dizer que aquela moeda deveria ser dada a Jesus, ser dada a Deus. Né? Aquela moeda deveria ser dada a César, porque continha naquela moeda a face de César. E isso Jesus nos chama a atenção, nós, pecadores, homens, né? Nos chama a atenção para darmos resposta de qualquer que seja a matéria ou a situação. Precisamos nos aprofundar naquele assunto. Precisamos estudar, precisamos refletir, precisamos parar para poder termos o nosso discernimento. E nós não podemos falar daquilo que nós não conhecemos. Nós não podemos dar respostas daquilo que nós não sabemos dar. Então, assim é que nós devemos nos comportar. Por exemplo, nós devemos dar a César, em sentido figurado aqui, os tributos. Como hoje nós devemos fazer o quê? Pagar os nossos impostos, né? Com justiça, né? Porque muitas vezes a gente sabe que eles nem são muito corretos, não são assim calculados justamente, mas a gente deve fazer a nossa parte enquanto pessoa humana, né, e diante as nossas limitações e a nossa sociedade. Então, o que devemos dar a Deus, em primeiro lugar, é o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso amor, né? Ele quer a nossa entrega, que em primeiro lugar seja a nossa vida, e não o nosso dinheiro, nem os bens materiais. Isto não interessa ao Senhor. É claro que Ele nos dá vida, que Ele nos dá saúde, coragem, né? Nos dá, assim, vida em abundância para que possamos trabalhar e vivermos, né, deste trabalho que nós fazemos, para que, através do trabalho, tenhamos condições de viver com dignidade, de viver uma vida com dignidade diante dos nossos irmãos. Deus quer que nós todos vivamos felizes, mas para Ele não importa se juntarmos muitos tesouros ou não. Para Ele o que importa é o nosso amor a Ele, o nosso culto, a nossa adoração. Algumas vezes a gente pode até pedir a alguém, olha, participe do dízimo na sua igreja. A gente faz sempre esse convite. Mas o dízimo só entregue lá, sem você ir à igreja, sem você fazer parte, né, dos serviços do reino de Deus. Então, esse dízimo não vai ter ressonância. Esse dízimo não vai ter importância para Jesus. Porque o que Ele quer mesmo é a nossa presença, é o nosso amor, é a nossa vontade em servi-lo. Então, você participar, às vezes generosamente,
de com alguma contribuição na igreja, sem você entender que Deus quer o seu coração, quer a sua participação nos seus serviços, que a Deus não interessa o seu dinheiro, então fica assim, sem muita resposta o que você dá a Deus, o que você acha que está dando a Deus. Então, Deus quer realmente a nossa vida, porque Ele, como autor da vida, como foi Ele que deu a vida a nós, Ele quer a nossa vida. Ele quer o nosso louvor, porque foi Ele quem deu a nossa existência, quem nos deu essa existência. Então, ser justo é dar a Deus o que realmente Ele merece, é dar a parte que Ele merece. Enquanto que dar a César o que é de César é pagarmos, como já disse anteriormente, os nossos impostos, os nossos tributos. Ainda que esses, muitas vezes, não sejam justos, não sejam corretos, mas devemos cumprir com os nossos deveres e com nossas obrigações diante da sociedade. O que não pode acontecer é que um cristão dê respostas superficiais, principalmente quando se trata do nosso amor a Cristo, do nosso amor a Deus, do nosso servir a Deus, do nosso viver a Deus. Quando se trata da nossa fé, das nossas esperanças, então nós devemos ter um aprofundamento para poder darmos uma resposta clara, para podermos dar uma resposta de entendimento e não sermos fariseus. Falar daquilo que a gente não conhece, proclamar a palavra de Deus aos quatro ventos, e quando alguém nos interpela sobre essa palavra, ou sobre a importância dessa palavra na nossa vida, ou sobre a nossa vida na construção do reino de Deus, e nós não saibamos o que responder. Porque a gente sempre diz que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, se seu coração está cheio de amor por Deus, está cheio de boa vontade de servir a Deus, está cheio de vontade de estar próximo a Deus, de ter essa cumplicidade com Deus, essa aproximação com Deus, esse nosso envolvimento com o amor de Deus, é claro que nós vamos saber dar a resposta. É claro que nós vamos saber nos posicionar. É claro que nós vamos saber refletir e questionar o que nos é colocado para ser respondido. Então nós precisamos realmente, dessa cumplicidade, dessa aproximação maior a Deus, dessa comunhão com Jesus Cristo, através da sua palavra, através da Eucaristia, através da oração. A oração nos aproxima de Deus, a oração nos fortalece, nos encoraja e faz com que nós possamos dar melhores respostas, fazermos melhores as nossas escolhas, fazermos melhor os nossos questionamentos. Porque Deus, Ele é o único que pode nos ajudar e nos fortalecer a dar as respostas necessárias para a nossa vida. Porque às vezes a gente dá uma resposta que nós não temos conhecimento e às vezes até nos prejudicamos. Por isso que é necessário que aprofundamos cada vez mais na palavra de Deus, no amor a Deus, na adoração a Deus, na nossa fé, nas nossas orações, para que possamos dar as respostas certas, na hora certa, às pessoas certas. Então, nós estamos indo, para mais um intervalo do nosso programa, para o chamamento dos nossos patrocinadores, e continuamos no terceiro bloco, que vamos falar também, do mês mariano, que terminou domingo, e vamos falar também da grande festa que nós vamos participar nessa próxima quinta-feira, dia 4 de junho,
que é a grande festa da Igreja Católica, a festa de Corpus Christi. E nesse terceiro bloco eu gostaria de agradecer a todos os paroquianos que se fizeram presente durante o mês de maio, os 31 dias de novena, que foram celebradas na nossa Igreja Matriz, de 1º a 31 de maio. Quero agradecer a todos que participaram de uma forma ou de outra, a todos os noiteiros que generosamente contribuíram, né, para que os nossos serviços, né, da igreja continuassem sendo desenvolvidos, né? Quero agradecer principalmente as escolas que estiveram presentes todos os dias na Igreja Matriz. Quero agradecer também a presença dos coordenadores de liturgia, que foram também muito importantes na celebração do nosso novenário. E queria fazer um convite muito especial para a festa de Corpus Christi, que será nesta quinta-feira próxima, dia 4 de junho, que começará às 8 horas da manhã, com missa na Igreja Matriz, e logo após a missa, a adoração do Santíssimo até às 15h30. Às 4 horas será a procissão pelas ruas da cidade e, como sempre, né, partindo, né, saindo ali do Colégio Normal Francisca Mendes, a primeira bênção será no Colégio Francisca Mendes, saindo da Igreja Matriz, e a primeira bênção será no colégio, em frente ao Colégio Normal Francisca Mendes. E quando eu hoje estava falando que ia falar sobre a festa de Corpus Christi, alguém me perguntou, e eu vou dar a resposta. Por que essa festa de Corpus Christi, quando ela se originou, né? Então, a celebração teve origem em 1243, numa cidade chamada Liège, na Bélgica, no século XIII. No Brasil, a festa passou a fazer parte do calendário em 1961 e começou em Brasília, né? E a tradição de enfeitar as ruas, fazer aqueles lindos tapetes, começou na cidade histórica, né, do interior de Minas Gerais. Lá é uma cidade assim que é onde são feitos os mais lindos tapetes por ocasião da festa de Corpus Christi. E o objetivo da festa de Corpus Christi é celebrar solenemente o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A festa de Corpus Christi é a celebração que a igreja, né, comemora solenemente o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai em procissão pelas ruas da cidade. Então, todos nós estamos convidados a participar dessa grande festa que a Igreja Católica promove a cada ano, que é a festa de Corpus Christi. Então, estejamos todos convidados, né? Porque o dia inteiro a Igreja Matriz estará aberta. A partir das 8 horas, com a celebração da Santa Missa, logo após a Santa Missa, a adoração do Santíssimo, onde se farão presente todos os grupos, movimentos e pastorais da nossa paróquia, né? Até às 15h30, e às 4 horas sairemos em procissão pelas ruas da cidade, e às 18 horas, ou seja, às 6 horas da noite, teremos a missa na Igreja Matriz, logo após a procissão. Então, todos nos preparemos espiritualmente, né, para esta celebração,
E eu gostaria ainda de acrescentar que esta procissão é a procissão que nenhum católico poderá faltar. Nenhum católico, aquele que agrada a Deus, que ama a Deus, que sabe a importância, né, desta celebração, que sabe a importância do Santíssimo Sacramento, não vai poder faltar. Então, estejamos todos convidados para mais esse grande evento da Igreja Católica. E eu gostaria agora de convidar você que está aí em casa, através, né, da TV ao Sol, ouvindo e vendo o nosso programa Cristo Reina, para fazer o nosso oferecimento diário, para fazer a nossa oração diária, para agradecermos a Jesus, agradecermos a Deus, agradecermos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por todas as coisas boas e as desagradáveis que têm acontecido na nossa vida. Então, rezemos assim: Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje minhas orações e minhas obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e meus sofrimentos, minhas angústias, minhas tristezas, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho Jesus, que continua a oferecer-te a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que guiou a Jesus, seja o nosso guia, o nosso amparo neste dia, para que nós possamos ser testemunhas do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezemos especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês de junho que ora se inicia, para que os governantes promovam o cuidado com a criação e a justa distribuição dos bens e dos recursos naturais, e que Cristo ressuscitado cumule de esperança os corações dos que são provados pela dor e pela doença. E eu peço nesse momento especialmente pelas mães que oram e pelas que não oram, pelas mães que conhecem a palavra e as que ainda não conhecem a palavra. Peço por todas as mães, pelas que se alegram com seus filhos e também pelas que sentem tristeza e muitas vezes se decepcionam. Que Maria, a Mãe de Jesus, interceda ao seu Filho por todos nós, para que ela possa passar na frente das nossas dificuldades, das nossas tristezas, dos nossos desânimos, também das nossas faltas de preparo para a educação dos nossos filhos. Maria, nossa Mãe, nós te pedimos por todas as mães, que nos guie, que nos fortaleça e que nos encoraje a vivermos na palavra do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, que logo mais nos encontraremos na Igreja Matriz para a missa da terça-feira e que nós possamos ter uma noite harmoniosa, em paz com a nossa família. Fiquem todos com Jesus e Maria, e eu também estou com eles. Muito obrigado, boa noite e até a próxima terça-feira para mais um programa Cristo Reina.